Oi, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto da menina, aqui no meu canal, A Vida em Microcontos. E hoje aqui no canal, o nosso quadro mensal, que é Walking Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho. Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Andando. Vai seguindo. Vai pensando. Sentindo. Vai amando. Vai sorrindo. Vai cantando. Vai curtindo. Vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto. Vai dar certo. Confiando que o distante fica perto. Hoje começa o projeto Walking Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho. Para quem não conhece o canal, esse é um quadro que acontece uma vez por mês e eu divido esse projetinho com a minha amiga Sabrina Foli. Inclusive eu deixei o link dela aqui na descrição desse vídeo. Depois que acabar aqui, dá um pulinho lá para você ver e ouvir, né, o que Deus tem para falar para você também. Como eu disse, eu divido com ela e tanto lá quanto aqui acontece uma vez por mês e é dividido em duas partes. Primeira parte a gente fala das coisas do Papai do Céu, da Bíblia, do que tem no coração de Deus para o nosso coração. E a segunda parte a gente dá uma dica de bem-estar e saúde, uma receitinha, um exercício físico, algo fitness que a gente está pelo menos tentando ser, né, gente? Pois é. Você para deixar o seu like aqui embaixo e não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho, tá bom? Olha, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração com a palavra de hoje, então abra seu coração, deixa cair por terra toda a resistência, convida o Papai do Céu, sabe, para abrir sua mente, seu coração, porque Ele tem uma palavra gloriosa para falar para você. Bora lá? Então bora lá. Gente, eu não sei se você já viveu isso. Eu vivo isso muitas vezes. Como eu disse, muitas vezes. Uma dessas vezes, acho que acredito que foi uma das primeiras. Eu não sei qual foi uma das primeiras vezes. Eu sei que toda vez que eu vivo isso, o que você vive, Rosa? Sabe quando você é acordado por Deus? Já passou por isso? Você vai dormir, tem aquele enfado da carne, né? Tem aquela... Parece que é um jugo pesado sobre você. Tanta coisa para resolver durante o dia, fora as nossas falhas, nossas limitações. E aí de manhã eu acordei diferente. Mas eu fui dormir com aquele tipo de enfado da carne. É o que o autor de Eclesiastes falou, né? Porque às vezes a gente se dedica tanto ao serviço, e não tá errado não, você tem que dar o seu melhor em tudo que você vai fazer, mas às vezes a gente dedica tanto, né, meta pra bater todo final do mês, tem aquela luta, aquele estresse, e é correria, e você tem que administrar a casa, a família, tem os filhos, e nem tudo a gente consegue fazer 100%, nem tudo a gente consegue fazer com excelência, por mais que a gente tente, e a gente sente aquele peso quando a gente não consegue realizar tudo que a gente quer realizar, né, gente? E aí eu acabo sendo pega, na verdade, pelas minhas próprias buscas inúteis. São tantas buscas inúteis que a gente faz, né? Uma bela manhã, eu acordei diferente. Eu acordei, mas eu não acordei triste. Eu não acordei preocupada ou
desanimada ou desmotivada. Enfim, não acordei nada assim. E eu comecei a sentir uma paz. Eu comecei a falar com Deus, eu comecei a buscar a presença dele, comecei a falar com ele, porque eu procuro fazer o seguinte, gente, o meu devocional é o tempo inteiro. O meu devocional não é só na hora que tem que fazer o devocional, porque eu tenho um relacionamento com ele. Então, o meu relacionamento com ele é o tempo inteiro, ele é uma pessoa, então eu vou dormir falando com ele. E eu acordo falando com ele. E nesse dia não foi diferente. Eu acordei já falando com ele. Quando é o começo da conversão, é um pouco difícil, né? A gente tem que mudar alguns hábitos. Eu não nasci no Evangelho, então eu não tinha hábitos de orar de manhã para agradecer o dia, para apresentar ao Senhor o dia. Eu não tinha hábitos para orar quando eu vou comer, agradecendo a Deus. E a partir do momento que eu comecei a andar com Deus, eu fui pegando, né, esses hábitos, fui mudando os meus hábitos. Eu lembro que uma vez o meu pastor, na época, o pastor Valdir, que dorme no Senhor, ele falava, gente, você tem que agradecer a Deus. Sabe o que você faz de manhã? Você escorrega da sua cama, de joelho e já agradece, porque não tem erro. E cada um tem um jeito de falar com Deus. E ao invés de escorregar, eu simplesmente ficava ali quietinha na cama e falando com ele. Eu já abri o olho e já conversava com ele, né? E gente, toda vez que a gente faz isso, parece besteira, mas não é. Faz uma diferença muito grande quando você busca e procura conservar esses hábitos na sua vida. O dia fica diferente. Não adianta, querido, não adianta falar que é besteira, porque não é. Faça um teste. Acorde de manhã, não agradeça a Deus pelo dia, não consagre o dia para Deus. Quando você for comer, não agradeça a Deus, simplesmente coma. E depois faça um teste, fazendo tudo ao contrário, para você ver a diferença. É uma diferença muito grande. E nesse dia, como sempre, conforme eu fui fazendo desde o começo, né? Porque antes eu não fazia, e a partir do momento que eu comecei a mudar os meus hábitos, sabe? Comecei a incluir Deus no meu dia, a colocar na minha mente o seguinte, que Deus é uma pessoa que, embora eu não esteja vendo, eu posso senti-lo, e a gente é dependente dessa presença, e o dia fica diferente, a vida fica diferente quando você tem a presença de Deus. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, gente, não tem como não sentir que você é amado. Não tem como você perceber a diferença, a forma como as coisas acontecem e caminham. É como se você não tá vendo, mas você tem dentro de você a certeza de que o controle de tudo é dele. Do dia, da sua vida, das coisas que acontecem ao seu redor, das coisas que não dependem de você para dar certo, mas você sabe que se você depende dele, ele faz dar certo. E se ele não faz dar certo na hora, no dia que você quer, você pode ter certeza que ele vai fazer dar certo do jeito dele, da forma dele, mas ele sempre faz dar certo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando de você sentir essa satisfação. Já falamos sobre satisfação aqui no canal, inclusive neste quadro. Se eu achar, vou deixar aqui nos cards ou na descrição. Mas a gente tá sempre falando sobre isso, porque não tem como não viver, não tem como ficar sem isso, né, queridos? A satisfação de ser amado. Esse é o alimento pra gente. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, de alguma forma, eu recebi a graça de poder sentir que Deus me amava. Quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você chega perto dele, quanto mais você conversa com ele, quanto mais você coloca Deus na sua vida e não tira nunca mais. Porque não é, ai, gente, Deus, agora estou entrando na tua presença. E por que sai? Por que não entra e fica? É isso que eu estou tentando falar para você. Deus, ele não quer participar da tua vida só na hora que você vai orar. Senhor, estou entrando na tua presença. Deus não quer só esse momento. Deus quer entrar na tua vida e ficar. E fazer morada. E fazer morada. Lembra? Como alguém já cantou, Deus quer fazer morada.
Deus não quer ir embora nunca mais. A partir do momento que eu fiz isso, eu me senti amada. Todos os dias senti a certeza da sua companhia e do seu controle sobre a minha vida. Sabe, querido, quando eu comecei a fazer isso, comecei a me sentir nova. Olha, e comecei a viver novidade de vida com Ele. E sabe o que é mais? A vida começou a ter um novo significado. Eu deixei de ser religiosa para ser filha e adoradora. Há uma diferença muito grande. E é isso que Deus quer que você perceba. Eu comecei a me sentir viva. A vida começou a ter um novo significado. Na minha casa, no planeta, nesse lugar, nesse momento. E essa sensação foi tão forte, querido, que é como se só existisse eu e Deus. Isso tudo eu estava sentindo nos meus primeiros momentos com Deus na minha cama. Antes de levantar, antes de falar com qualquer pessoa, antes de cuidar dos meus gatos, antes de dar bom dia para minha filha, porque eu e minha filha, a gente tem uma coisa assim que... Tem um gato miando, tá? A gente tem uma coisa assim com a gente que se a gente sai, vai dar beijo. Chega, dá beijo. Já falei isso aqui. Fala bom dia, beijo de oi. Mas antes de qualquer coisa, antes de dar um beijo na minha filha, eu tenho que dar um beijo em Jesus. Meu primeiro beijo é pra Ele. Meu primeiro contato do dia, os primeiros minutos do dia, eu abri o olho, nem escovei os meus dentes, nem lavei o meu rosto. Mas os primeiros momentos, eu falei pra mim mesma, você vai fazer isso, Rosa, porque eu quero fazer isso. Dar os primeiros momentos pra Deus. Richard Foster, se eu não me engano, ele é um autor e ele escreveu Oração, o refúgio da alma. Ele escreveu uma vez assim, que um pai... Eu e as minhas historinhas, mas eu adoro. Então, pega seu café aí. Não é café com Deus, mas... Relaxa. Tinha um pai que ele passeava no shopping com o filho dele. O filho dele tinha uns 2 aninhos de idade. E esse menino era bravo. Só que esse menino bravo ficava gritando, se esquivando, reclamando. 2 aninhos, hein? E o pai, ele teve que lutar muito para ele permanecer calmo com o filho dele. Geralmente, né, gente, nós que somos pais, eu sou mãe, a gente sabe que algumas histórias assim não terminam muito bem, né? Ou a criança leva umas palmadas, ou fica de castigo, né? Alguma coisa assim acontece. E ele falava assim, tudo bem, Dani, você consegue, Dani. Pai falando, tá quase acabando, Dani. Aí uma pessoa passou por ele e perguntou, seu filho Dani, ele tá num mau dia hoje, né? Bravo, né? Aí o pai falou, o nome dele é Natan. O nome do meu filho é Natan. Dani é o meu nome. Esse pai adota uma outra estratégia. Olha só. Esse pai, ele pegou o seu filho reclamão no colo, segurou ele bem no peito e aí ele começou a improvisar uma canção de amor. Ele inventou, e não tinha rima, nada rimava com nada, gente, mas ele começou a cantar. E ele cantava desafinado. Só que essa foi a melhor forma dele, que ele achou, para cantar, para abrir seu coração também. Então ele começou a cantar. Vou improvisar aqui uma melodia, tá? Porque eu não sei também como que era a melodia. Eu amo, sou tão feliz por você ser meu filho. Você me faz sorrir. Grudado no peito com o filho reclamão e cantando isso. De loja em loja, esse pai grudado com o filho ia cantando. E o filho reclamando, resmungando, bravo. E o pai sem rimar, desafinado, cantava. Até que esse filho começou a se acalmar, porque ele começou a ficar cativado com aquela canção tão maravilhosa, mesmo tão desafinada. Porque criança e bichinho de estimação é a mesma coisa, gente. Você não precisa falar nada com nada, só tem que falar tipo assim, sabe? Ai, coisa bonitinha, eu te amo. Tipo assim, não precisa nem saber o que tá falando, mas
o tom de voz, né? Você pode até falar coisas que tá bravo com eles, mas com essa vozinha que eles acham que você tá falando assim, ai que coisinha bonitinha, tá tudo certo. Então o filho começou a ficar cativado e foi se acalmando. E finalmente, quando eles estavam indo embora, o pai entrou no carro, ajeitou o filho, né, naquela cadeirinha do carro, tudo bonitinho, aquilo que a gente já sabe, né, de segurança e bababá. Aí o menino, sabe o que ele fez, gente? O menino ergueu os braços pro pai e falou: canta de novo, papai, canta de novo pra mim. Então, gente, de alguma forma, quando eu fui dormir, e mesmo fazendo tudo isso que eu faço, sabe? Essa conversa com Deus, as primeiras coisas para Deus, sempre a gente vai dormir preocupado, né? Cansado, mas todos os dias de manhã eu sinto, quando eu faço isso, eu separo as primeiras horas, os primeiros momentos para Deus, sinto como se Deus estivesse cantando para mim. Eu tô nervosa, eu tô brava, eu tô reclamando, até que eu vou ouvindo Deus cantar. E Deus não canta desafinado, né? A rima dele é perfeita, porque atinge a nossa alma, nosso espírito, de uma forma como ninguém. E aí eu vou me acalmando, como aquela criança que o pai segurava bem firme no peito e cantava uma canção de amor. Eu vou sentindo como eu sou amada e vou me acalmando. Aleluia. Eu sinto Deus, ouço Deus cantar para mim. Tanto que quando Ele está, eu sinto que Ele está cantando para mim. Quando eu sinto essa satisfação, essa calma, essa paz que excede todo entendimento. Não importa o que eu venha fazer ou o que eu precise fazer, estar viva e ser amada por Ele é o suficiente para eu sentir gratidão, para eu sentir contentamento, pelo menos nesses momentos. É por isso que é tão importante a gente ter momentos com Ele, com Deus, porque é um alimento para nossa alma, querido, para vencer este mundo tenebroso, para vencer as lutas, para vencer tantas coisas que a gente passa. A gente precisa ter contato com Deus, momento com Deus. E apesar disso tudo, a gente sabe que a gente vai levantar, né, pau pra toda obra, porque a gente tem que encarar muitas coisas todo dia. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, que eu tenho muitas coisas ainda para resolver, né, muitas coisas ainda vão vir para me estressar, porque é normal, é vida real, aquele sentimento maravilhoso não desapareceu, gente. Não completamente, mesmo depois de sair, de levantar da cama e seguir o que eu precisava fazer, para o que eu precisava fazer. Porque eu não entrei e saí da presença de Deus. Eu entrei e fiquei, e estou no meu serviço, por exemplo. Muitas das vezes, né, nas reuniões, como em qualquer outro lugar, percebi que eu não preciso falar nada. Normalmente, gente, Maria Palavra, eu falaria alguma coisa antigamente. E não necessariamente eu tinha que dizer alguma coisa, sabe? Que, nossa, se a Rosa não falasse, o que seria da empresa? Mas não seria nada tão grande assim a ponto de contribuir o crescimento gigantesco da empresa. Mas simplesmente porque eu queria falar alguma coisa também. Então eu queria que as pessoas soubessem que eu tinha uma ideia genial também. Mesmo que elas não usassem a minha ideia, mas pelo menos elas iam ouvir o que eu tinha para falar. Isso no serviço, isso talvez na igreja, né? Então, sei lá, alguma coisa que eu li, que eu vi, que eu julguei ser importante para falar naquela hora, e que as pessoas, talvez faria com que as pessoas pensassem que eu era inteligente, ou que eu pudesse ganhar uma discussão, sei lá. Eu sei que eu tinha que falar. Só que depois eu comecei a ter mais contato com Deus, sabe, gente? Não tô dizendo que é errado falar, sabe, dar a sua opinião numa reunião. Não é errado. Eu tô falando que eu percebi que eu sempre tinha que falar alguma coisa. Eu sempre tinha que abrir minha boca, eu tenho que dar minha opinião. Deus começou a me mostrar, Rosa, não precisa. Você não precisa disso, você não precisa ser o centro das atenções. E isso tinha a ver com a rejeição. Muitas pessoas
Eu já falei, se eu não me engano, sobre a criança interior ferida lá no canal Mulher Maravilhosa. Depois que acabar esse vídeo, você dá um pulinho lá, tem uma série sobre a criança interior ferida, que tinha a ver com a minha criança interior que estava ferida. Então tinha rejeição, complexo de inferioridade. E eu precisei o quê? Quando você entra em contato com Deus, quando você começa a se relacionar mesmo com Deus, Ele vai e entra dentro de você, em lugares dentro de você que nem você conhece. Você sabia disso? Que tem lugares dentro de mim e de você que nem eu e você conhecemos. Mas aquele que nos fez, nos conhece em detalhes. E a partir do momento que eu fui entrando na presença de Deus e não saí mais, o Senhor foi curando aqui, o Senhor foi arrumando ali, o Senhor foi tirando a sujeira debaixo do tapete dessa casa, foi estendendo as roupas, lavando com seu sangue, foi curando. Mas por quê? Eu entrei na presença dele e não saí nunca mais. E é isso que Deus quer de mim e de você. Entra na minha presença, mas não precisa sair. Fica. Fica. A Bíblia fala que Ele bate. E se você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo. Mas Ele não vai sair. Ele vai ficar com você. Depois que eu comecei. Isso é todo dia, querido. Não é de um dia para o outro. Eu entrei na presença de Deus, agora tudo vai mudar. É de um dia para o outro. É relacionamento. Sabe o que é relacionamento? É todo dia. É todo dia. Como você conversa com seus filhos, como você se relaciona com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. É assim. Você conversa todo dia. Você ri, você brinca, você sai para se divertir. É a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Todo dia você se achega mais perto, mas não sai da presença dele, continua. Todo dia. Convida ele, Senhor, mora aqui na minha casa. Fica aqui na minha casa, não vai embora nunca mais. Entrar na presença dele e não sair nunca mais. Que eu me assustei até. No momento que eu estava ali, deitada, a sensação, aquele sentimento, aquele momento, é como se eu estivesse vivendo na reunião. Eu senti, Deus me ama, eu senti aquela paz. O bicho pegando, todo mundo falando, e um querendo falar mais, melhor que o outro, e eu lá. Não que eu estava tonta, não. Mas é que eu não precisava. Não precisava, eu tô aqui, gente, eu também existo, não. Simplesmente o fato de saber que eu era amada por Deus bastava. Eu não precisava que alguém me visse ou não visse. Até porque o meu serviço eu tinha que fazer, né? E com excelência, fui contratada para isso, amém? Mas eu não precisava mais, não tinha mais aquela vontade de fazer os outros me verem, de fazer os outros perceberem que eu estava ali, que eu era importante. Alguém pode me dar atenção, por favor? Eu tô aqui, ninguém me enxerga. Aquela sensação acabou, porque o amor de Deus havia preenchido esse vazio. E é difícil explicar, gente, essa sensação que Deus me deu. É difícil, mas eu tinha uma leveza na minha alma naquele momento. A certeza de que tudo tá bem. O mundo tá caindo aos pedaços, tá de perna pro ar. Mas eu tenho a certeza de que Deus está no controle de tudo. E a certeza mesmo. Não é simplesmente você falar para tentar trabalhar o seu psicológico. De tanto eu falar, eu vou acreditar. Não precisava me esforçar para isso, porque eu tinha aquela sensação dentro de mim, aquela certeza dentro de mim, aquela paz. Eu podia até falar alguma coisa na reunião, mas se eu visse que realmente valeria a pena falar e valeria a pena fazer os outros me ouvirem, entende? Se eu fosse falar alguma coisa, não seria para alguém me ver. Eu tô aqui. Gente, isso é chamar a atenção de alguém para eles verem que eu existo, que eu sou inteligente, eu preciso mostrar que eu tô... Não. Se eu fosse falar, eu sabia que seria algo realmente que iria fazer a diferença ali, que
que ia ter uma relevância, entendeu? Que ia valer a pena os outros pararem tudo para me ouvir. Mas eu não falei e tá tudo bem. Algo mudou. Algo mudou aqui, ó. Por quê? Por causa de momentos com Deus. Por causa de entrar na presença de Deus e não sair nunca mais. Deus tá pouco que importa para Deus se você sabe cantar bem, se você tem técnica para cantar, se você consegue os agudos que quase ninguém consegue ou os graves que ninguém consegue alcançar. Pouco importa se você tem o carro do ano, se você é famoso, se você é bonito, bonita, se você é importante, se você estudou fora do país. Pouco importa para Deus se você prega muito e sua agenda está lotada até 2000 e tralalá. Para Deus pouco importa. Deus quer saber se Ele pode entrar na tua vida e não sair nunca mais. Ele quer saber se você entra na presença dEle e não sai nunca mais. É isso que Ele quer saber. Ele pergunta hoje: eu posso entrar na tua vida e não sair nunca mais? A Bíblia fala a diferença de duas pessoas, dois servos de Deus, duas pessoas que eram cheios do Espírito Santo, serviam a Deus, faziam a vontade de Deus, mas há uma diferença. Há uma diferença de você entrar na presença de Deus e permanecer, e a diferença em que você entra na presença e sai. 1 Samuel 16:13 diz assim, ó, fala quando Samuel foi ungir, lembra? Davi. E a palavra de Deus fala assim, ó: desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde aquele dia em diante. Que dia? O dia em que Davi se propôs a estar na presença de Deus e não sair nunca mais. Sabe o que eu entendo quando você entra na presença de Deus e não sai nunca mais? É você orar, né? Aquele momento, os primeiros momentos com Deus, e continuar. Porque se você não sai da presença de Deus nunca mais, Ele está com você o tempo inteiro, concorda comigo? E se Ele está com você o tempo inteiro, você não vai vacilar. Você não vai fazer nada para entristecer aquela pessoa que está com você. Não vai envergonhar aquela pessoa que está com você. Então, você vai procurar fazer a vontade daquele que está com você, que é o teu Deus. Está com você, Ele é uma pessoa. Certo? Então quando você está na presença de Deus e não sai nunca mais, você vive para agradar a Deus. Você vive alinhado na palavra de Deus. Quando você não sai nunca mais, não tem como não se sentir amado. E acontece isso aqui, ó. Desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de você. Se apoderou de Davi. Deus quer se apoderar de você. Mas existe uma pessoa que fez diferente. E o Espírito Santo não conseguiu se apoderar dele. A gente entra na presença de Deus e fica, não sai, quando a gente anda com prudência. Não é só quando a gente vai cantar, não é só quando a gente vai pregar, não é só quando chega na igreja para orar. Entrar na presença de Deus e ficar é vigiar o tempo inteiro, todos os seus caminhos, andar com prudência. Deus não quer que você seja cheio do Espírito só na hora que você vai cantar. Deus não quer que você seja cheio só na hora que você precisa resolver um problema. Ai, vou buscar Deus. Deus quer que você esteja na presença dEle o tempo inteiro. Ele quer que você sinta esse momento, essa satisfação, que nada mais importa, só o amor dEle. Nada mais importa, o importante é que eu sei que eu sou amada por Ele. Aleluia. Com Saul era diferente. O Espírito Santo do Senhor, ele se apossava de Saul quando ele precisava fazer algumas coisas para Deus. Só que o Espírito da Bíblia não fala que o Espírito Santo ficava. Mas por quê? Porque Deus não queria? É porque Saul, ele não andava prudentemente em todos os seus caminhos. Ele entrava na presença de Deus na hora que ele estava cheio, mas depois ele saía. Tanto que a palavra de Deus diz, olha só,
quando a gente não permanece na presença. Entrar na presença e permanecer. É você ser santarrão na igreja e na tua casa. Você estourar a cabeça da sua esposa na pia. Mas para os irmãos você é o santo. Entrar na presença de Deus e permanecer. Não é você cantar e falar em línguas, pular num pé só na igreja. E quando é lá fora você não dá testemunho de Deus. Ninguém te suporta no seu serviço, na sua escola. Entrar na presença de Deus e permanecer. É ser prudente. Ser prudente. É andar na presença de Deus. É não sair. É ser prudente. Sozinho ou no meio do povo. É ser a mesma pessoa. É ser. Ser. Olha só, quando você entra na presença de Deus e sai, entra e sai, não permanece. Eu não estou falando de uso e costume, não estou falando de dogma, não estou falando nada disso. Eu estou falando de intimidade e relacionamento com Deus. Vai além disso, tá? 1 Samuel 16,14 diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O que entrou no lugar, queridos? Um espírito maligno vindo da parte do Senhor. O atormentava. Porque Saul, ele não permanecia na presença de Deus. Toda vez que ele tinha que fazer alguma coisa para Deus, ele tinha que ser cheio para fazer alguma coisa, mas ele não permanecia daquele jeito, não permanecia na presença de Deus. Mas Deus quer que a gente faça assim, ó. 1 Samuel 18,14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Quando a gente faz assim, ele tem a legalidade, a gente dá toda a legalidade, a autoridade a Deus para mudar tudo em nós. Como aconteceu comigo, ele me cura, ele te cura, ele preenche os vazios, ele tira o que está a sobejar, ele equilibra tudo dentro de nós, dentro de lugares que só ele sabe. Entra na presença dele e não saia nunca mais. E se conduza com prudência em tudo que você vai fazer. Naquela reunião, eu percebi que eu não precisava mostrar que eu tinha um poder ali. Eu não preciso, porque, né, eu sou a única Coca-Cola do deserto. Eu não precisava causar nenhuma boa impressão. Eu tinha algo melhor para me alimentar. Eu não precisava alimentar o meu ego. Eu não precisava preencher o meu vazio com a opinião das pessoas, com a boa impressão das pessoas, com a atenção das pessoas. Eu tinha o melhor para me alimentar. Eu tinha satisfação por estar na presença de Deus. A satisfação, eu estava satisfeita. Eu acho que eu provei e provo todos os dias. E quando eu vejo que o meu ego quer inflar, eu, opa, estou saindo na presença, preciso. E aí que eu me aprofundo na presença de Deus. Senhor, quebra meu ego, quebra. E eu posso dizer que eu sinto e senti o que o salmista disse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me falta. Ele é meu pastor, Ele me traz satisfação, Ele que me alimenta, Ele que me cura, Ele me poda quando é preciso. Ele é meu pastor, de nada sinto falta, de nada tenho falta. E ainda posso dizer que eu sou guiada pelas águas tranquilas e por pastos verdejantes. E é assim, querido, que Ele quer que a gente esteja, viva, seja. Que você também viva isso, que você também entre na presença de Deus e não saia nunca mais. Eu já entrei na presença de Deus, então não saia nunca mais. Entre e fique ali, permaneça na presença dele para que ele possa te curar, te preencher, te libertar, te alegrar, te transformar. Se preciso, te quebrar e fazer de novo. Mas entra na presença de Deus e não saia nunca mais. E que você possa ouvir o que eu ouço sempre, Ele cantando para você. Eu sempre
principalmente no meio das tribulações, de tanta coisa, eu simplesmente procuro ouvir Ele cantando para mim. E eu falo: Pai, papai, canta de novo para mim. Canta de novo para mim e diz mais uma vez que me ama. Que Ele vai cantar. A sua calmaria, a paz que excede todo o entendimento. Essa melodia vai te preencher. Em nome de Jesus, quando você entrar na presença dEle e não sair nunca mais. Glória a Deus. Eu espero que tenha edificado a sua vida essa palavra. E eu vou fazer uma oração com você. Porque às vezes a gente acha assim: nasci no Evangelho. Já sou crente, já estou na presença de Deus. Sim. Mas se Deus está falando essa palavra, e se você está ouvindo, né? Se alcançou você, a palavra não volta vazia, né? A gente sabe disso. É porque Ele quer mais. Não é o suficiente, filha. Não é o suficiente, filho. Eu preciso de mais atenção, eu preciso de mais acesso à sua vida para fazer o que eu quero fazer na sua vida. Às vezes a gente interroga Deus, né? Senhor, por que não? Por que não aconteceu isso? Por que está demorando? Whiskas gato, caixa de fósforo. Mas quem sabe falta você se relacionar um pouquinho mais com Ele para Ele trabalhar em você. E quando você melhorado, possa alcançar tudo o que Ele tem para você. Eu não estou falando para você entrar na presença de Deus em troca, barganha, não. Mas a gente sabe, querido, que se a gente não está pronto, Ele não dá. Por quê? Porque muitas vezes a bênção chega antes da hora. Ao invés de bênção, vira maldição, porque a gente se perde. E Deus não quer isso para você, Ele te ama muito para isso. Então se achegue, independente se você receber dele ou não. Se achegue por Ele, pelo prazer de estar na presença dEle. Simplesmente. Sem perguntas, até porque Deus não deixa ninguém enganado. Te garanto que se Ele tiver que te falar alguma coisa, Ele vai falar. Mas você, até para ouvir, precisa chegar perto dEle, para estar sensível à voz do seu Espírito. Vamos orar? Vamos orar. E se você ainda não aceitou Jesus, eu vou fazer um apelo hoje para você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, para você entrar nessa presença e não sair nunca mais, e viver de novidade em novidade de vida. Vamos lá? Feche os seus olhos e repita comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder ouvir essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me alcançou. E hoje, querido Deus, eu sei que essa é uma oportunidade de eu poder entrar na Tua presença, permanecer, não sair nunca mais. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem muito ainda para fazer dentro de mim. Há lugares dentro de mim que só o Senhor conhece. Há lugares dentro de mim que precisam ser curados, precisam ser transformados, precisam ser preenchidos, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu Te recebo, Senhor. Eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E, Senhor, não permita que eu saia nunca mais da Tua presença, Pai, mas que eu permaneça. Senhor, vem morar dentro da minha casa. Não só da minha casa material, mas dentro dessa casa, dentro do meu coração, da minha vida, Senhor. Venha, querido Deus. Muda tudo em mim, rege tudo em mim. Me dá domínio próprio. Trabalha, Senhor, a partir de hoje, que nós venhamos nos relacionar. Me ensina a ter relacionamento contigo. Me ensina, Senhor, a me conduzir com prudência em todos os meus caminhos para Te agradar, Senhor. Me ensina a ter intimidade contigo. Espírito Santo, me convida para falar com você, para cantar para você. Tudo que eu for fazer, Senhor, que não seja mais para chamar a atenção das pessoas, os holofotes, as salvas de palmas, Senhor. Mas tudo que eu for fazer, seja para agradar a Ti.
para atrair o teu olhar, para atrair a ti, Senhor, na minha vida. Tudo que eu for fazer que chame a tua atenção, Senhor. Que chame a atenção, que traga o teu olhar, atraia você e não as pessoas. Que eu venha sentir satisfação apenas pelo fato de saber que eu sou amada. E, Senhor, se eu não sei, se eu não sabia que eu era amada, que eu possa ter essa certeza dentro de mim, que eu sou amado, que eu sou amada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, meu Deus. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus por essa palavra gloriosa. Uma experiência que eu tenho passado com Deus e que eu quis partilhar com vocês. Me diz aqui nos comentários se você passou algo parecido, se você vive isso, se a partir de hoje você vai viver isso em nome de Jesus, porque eu creio que essa é a vontade dele para a tua vida. Diz aqui nos comentários, vamos conversar. Me diz que eu quero saber, tá bom? Querido, muito feliz de ver você, de saber que você está aí do outro lado, sendo edificado, sendo abençoado. Vou pedir para você deixar seu like aqui embaixo. Gente, é o pacote, é o combo. Inscreva-se no canal e clica no sininho, tá bom? Você é muito especial, eu tô muito feliz de ter você aí do outro lado. Muito feliz mesmo. O link da Sabrina tá aqui na descrição. Tá acabando já aqui, tá? Você já vai lá, já... Vamos ver o que o Papai do Céu tem também, porque não acaba, né, querido? Deus é uma fonte inesgotável. Acabou aqui, tem lá e é só glória, né? Então vamos lá ver também o que o Papai do Céu tá falando com a gente. Já já a gente vai ter a segunda parte. Essa aqui foi a primeira parte do Walking na Love and Kicking, mas nós temos a segunda parte. O que será, hein? Qual será a dica de bem-estar e saúde? Não sei. Então logo vai aparecer aqui, tá bom? Gratidão por ter ficado comigo até agora assistindo esse vídeo. Eu tô muito feliz. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Até um próximo microconto da menina. Aqui, só aqui no meu canal. A Vida em Microcontos. Amo vocês e toda a glória ao único.